Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz, de paz, de harmonia. Saibam todos os senhores e as senhoras que desde o momento em que cogitaram vir até aqui, já estavam sendo amparados desde o plano espiritual, nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus anseios, por essa conexão que se estabelece não no plano material, mas pelo nosso pensamento e que faz com que, dentre tantas opções, estejamos aqui hoje, neste momento. Todos os trabalhos dessa casa começam com uma prece e é o que faremos nesse momento. Luz e paz. Luz e paz. Benfeitores espirituais, diretores deste trabalho de exposição doutrinária, mais uma vez, agradecidos que somos, estamos aqui, humildemente, para pedir permissão para trabalharmos mais uma vez na seara do Senhor. Com a certeza que o amparo do plano espiritual nos atende a todos, em todos os momentos e em todas as situações. Em especial, quando rogamos ao Senhor, quando concentramos nossas vibrações e os nossos pensamentos nos fluidos salutares emanados da corrente Bezerra de Menezes. Que a luz e a paz do plano espiritual esteja conosco neste momento e nos acompanhe ao longo dessa jornada e até o retorno dos nossos lares. Que o amparo dos benfeitores espirituais seja sentido em cada um de nós, atendendo aquilo que viemos procurar. Luz e paz. Luz e paz. Meu nome é Júlio, sou trabalhador dessa casa. Uma saudação especial também aos nossos internautas que nos acompanham pela web, na página da Sociedade, onde, se eventualmente algum colega, amigo, irmão, familiar, ou mesmo alguém que nunca tenha tido um contato com a doutrina espírita, queira e se interesse, basta receber um contato e acessar a web para ver as palestras, ver os trabalhos da casa, enfim, ter um contato, uma aproximação com essa doutrina maravilhosa que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Por falar nisso, nestas semanas, ou neste mês, nós estamos estudando uma obra ditada por Emmanuel, chamado O Consolador, psicografada pelo Chico Xavier, e hoje, em especial, a gente vai tratar de um tema bastante interessante, bastante peculiar e de fundamental importância para nós que buscamos trilhar uma caminhada nesta relação entre a matéria e o plano espiritual, que buscamos construir para nós uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma possibilidade de nos completarmos enquanto seres humanos a partir dos conhecimentos que viemos buscar. O título do encontro de hoje se chama Obstáculo à Inspiração Superior. Ele está basicamente tratado numa pequena questão da obra, que é a questão 125, que depois, ao longo da nossa conversa, nós vamos tratar mais um pouco. Mas a primeira reflexão que a gente pode fazer em cima deste questionamento é: obstáculos à inspiração superior. De que inspiração a gente está falando? Inspiração superior seria
a inspiração dos nossos chefes? Seria a inspiração dos nossos pais, dos nossos avós? Seria a inspiração dos nossos governantes? De que superioridade nós estamos falando? Esse primeiro ponto que nos começa a abrir a mente para a reflexão é que, bem, se nós acreditamos só nas questões materiais, a resposta a este questionamento é de fato essa que a gente fez. Superiores são aqueles que estão num patamar mais avançado neste plano material em que nos encontramos nesse momento. Nossos chefes, nossos gestores, os intelectuais, enfim, escolham, tem para todos os gostos. Mas será que é disso que nós estamos falando? Não, certamente não. Então, a primeira premissa ou o primeiro pressuposto que nós precisamos construir é que nós estamos falando de uma inspiração superior que não vem desse plano. Se não vem desse plano, vem de algum lugar. E aí, se nós ficarmos vinculados à percepção da matéria, certamente nós vamos ter dificuldade para entender, para aceitar e, mais do que isso, para nos comunicar com o plano superior, criando efetivamente obstáculos para que esse intercâmbio se estabeleça. Assim, uma primeira constatação, já nesse início de encontro, pode ser estabelecida. Dependendo da nossa forma de pensar, dependendo de como nós encaramos essa relação entre o plano material e o plano espiritual, o obstáculo à inspiração superior somos nós mesmos. Nós somos aqueles que podemos potencializar ou obstruir totalmente, por alguns momentos ou em várias situações, a possibilidade de recebermos o apoio, o amparo da inspiração superior. Porque se nós só acreditamos na matéria, nós vamos estar embebidos nas sensações impressas pelos nossos 5 sentidos, para usar os sentidos: visão, audição, olfato, paladar, enfim. Faltou algum que eu não me lembro, mas tudo bem. O que não interessa não é esse nesse momento. Se nós nos deixamos embeber, impressionar apenas pelas impressões da matéria, nós nos afastamos desta possibilidade de estabelecer uma conexão com um plano que de fato a gente não enxerga, ou às vezes a gente enxerga com uma outra visão, mas isso é uma outra história que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A gente não enxerga, eventualmente a gente não ouve. Nas nossas relações materiais, nós não temos condições de estabelecer esse intercâmbio. Isso pode nos levar à crença de que um princípio materialista que diz, bom, nós viemos do nada e para o nada voltaremos. Mais do que essa concepção e essa percepção, o que tem por trás disso? Tem por trás um conjunto de valores morais que são ditados por essa ideia. Porque se eu venho do nada e volto para o nada, eu quero mais me dar bem enquanto eu estou existindo. E aí que a coisa começa a complicar. Porque a partir da nossa visão, das relações de sociedade, do mundo em que vivemos, das nossas imperfeições enquanto seres humanos, se dar bem para a maioria, grande maioria desses seres, espíritos imperfeitos encarnados neste mundo de provas e inspirações, é fazer o uso dos bens materiais, é exercitar o orgulho e o egoísmo. É se dar bem em cima ou apesar dos nossos irmãos. Isto é um senhor, para não dizer o principal, obstáculo à inspiração superior. Vejam, apenas uma ideia, uma concepção intelectual, um princípio que é de se apoiar apenas na matéria, nos leva a ter esse conjunto de comportamentos e uma série de reflexos que vão implicar nas relações com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com a nossa sociedade, enfim, vão implicar no mundo em que a gente vive hoje.
não vamos abrir um parênteses sobre o mundo em que a gente vive hoje, mas cada um de nós está sentindo, está vendo, está sendo informado a todo momento as coisas que estão acontecendo no mundo em que a gente vive hoje. E a responsabilidade não é só daqueles que hoje estão construindo os atos de banditismo, de maldade, de imperfeição, enfim. A responsabilidade é de todos nós, de toda a sociedade que, de alguma maneira, começou ou está contribuindo para a construção desse processo. Por quê? Porque nosso comportamento é baseado sempre na lógica do orgulho e do egoísmo. Então, abandonando este pensamento, se nós de fato entendemos que nós somos seres eternos, espíritos eternos, que estamos encarnados neste momento, evidentemente nós viemos de algum lugar e para algum outro lugar voltaremos. E que ao longo desse período, por mais que nós possamos estar fechados em nós mesmos, existe a possibilidade de estabelecer-se essa comunicação, esse intercâmbio. Mais do que isso, a nossa caminhada é uma caminhada que nos leva a buscar a evolução sempre. Evolução que se estabelece pelo conhecimento intelectual. Todos nós buscamos estudar, se desenvolver, aplicar os nossos conhecimentos, fazer do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso conhecimento e nossas relações uma vida melhor para aqueles que nos cercam. Mas este conhecimento intelectual, às vezes, não nos dá toda esta base necessária para evoluirmos moralmente. Porque a evolução moral é algo que é sentido por nós. É algo que vem de dentro. É algo que faz com que você, às vezes inspirado pelo plano superior, exercite o que se chama de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro para buscar construir uma solução. Às vezes a solução não está em nós, mas nós podemos exercitar o que se chama de escuta empática, que é você ouvir a partir do posicionamento e da percepção do outro. Nós vamos nos dar conta que em muitos diálogos, se é que a gente pode dizer assim, a pessoa que está ouvindo, ela de fato não está ouvindo. Ela está esperando que o outro termine de falar para poder colocar as suas ideias. Em algumas situações nem se espera, então fica aquele Deus nos acuda onde ninguém entende nada. Isto não é uma escuta empática. E o pior do que isso, ou o pior para nós é que nessas situações, evidentemente quem perde mais é aquele que não ouve. Porque se você ouve, você começa a construir soluções conciliadoras para o seu irmão e para nós. Essa percepção de que não é só o mundo material, de que existe um intercâmbio com o plano maior e que nós somos capazes de fazer esse intercâmbio na medida em que constituímos uma crença racional, mas sentida, que na doutrina espírita tem um nome de fé raciocinada, faz com que nós comecemos gradativamente a construir uma vida melhor para nós, para os nossos irmãos, para aqueles que estão próximos a nós e para a sociedade como um todo. Porque a fé raciocinada faz com que, ao sentir as coisas que estão nos acontecendo, nós procuremos interpretar esses fenômenos ou essas situações à luz da razão. E fica muito fácil, ou fica mais fácil de nós podermos explicar algumas coisas que nos acontecem, ou que acontecem com aqueles que estão próximos e que a gente não consegue uma explicação olhando apenas para este momento da vida, para o plano material. Quantas vezes nós nos colocamos em situações onde é dito o seguinte: mas por que isso está acontecendo comigo? Por que aconteceu dessa forma? Não é justo isso. Cuidado que nós temos que ter, o que não é justo é culpar a justiça divina. Porque
Deus, infinito em suas perfeições, soberanamente justo e bom, não havia de errar justamente conosco. Ao contrário, somos todos espíritos imperfeitos que estamos aqui amparados e tendo uma oportunidade desde que nos ajudemos. Portanto, se as coisas acontecem conosco e nós não temos uma explicação racional, lógica, enxergando apenas esse plano, é que talvez não tenha sido neste momento e nesta vida que nós construímos esta necessidade de expiar a falta que estamos estabelecendo, ou que estamos sofrendo. E se não foi nesta vida, foi numa vida anterior. Se foi numa vida anterior, é porque nós já existimos em outras situações. E muitas vezes a gente se pega pensando, ou se pega tendo dificuldade para resolver alguns problemas, e aí você se concentra de alguma forma e daqui a pouco vem o que a gente modernamente, ou não tão modernamente, chama de insight. Tive um insight, tive uma ideia. Ou seja, parece que aquilo brotou de nós. Sim, em algumas situações é algo que nós já temos construído e que somos impulsionados, intuídos a buscar aquela ideia para receber o amparo. Mas, na maioria das vezes, quando nós nos afastamos dessa ideia do orgulho, do egoísmo, que só nós somos capazes de resolver as coisas, nós estamos abrindo uma brecha para o acesso do plano espiritual, para que possa nos ajudar. Vejam, a sutileza do detalhe. Eles estão lá, sempre dispostos e aptos e em condições de nos ajudar. Quem não busca ajuda somos nós em algumas situações. Ou por desconhecimento, ou porque, pela forma que estamos pensando naquele momento, não conseguimos estabelecer a conexão. Porque a conexão se dá de forma sentida, mas também pelo pensamento. O pensamento que nos projeta, que nos eleva, ou que nos mantém apegados às coisas da terra, às coisas materiais. Às vezes nós ficamos circulando em cima de um problema, de uma situação, não tendo alternativas. Quando nós saímos daquele momento, saímos daquela situação, começamos a pensar em outra coisa, ou só elevamos o olhar para cima pedindo, meu Deus, me ajude. Pode ser a senha para você ter as ideias ou receber as inspirações disso. Portanto, isso é uma questão nossa de enfrentar nossas imperfeições. E o primeiro ponto para se enfrentar as nossas imperfeições é buscar desenvolver o autoconhecimento. E existem alguns momentos, em algumas situações, em que nós vamos falir. E isto é natural, porque todos nós estamos num momento da nossa caminhada, e que se pode chamar de uma infância espiritual, em que é-nos permitido errar, desde que nós não façamos do erro algo a ser repetido, que não tiremos nenhuma lição do erro. Portanto, a forma como nós vamos nos conduzir só diz respeito a nós e a nossa tomada de decisão. O que na doutrina espírita nós chamamos de livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para decidir o caminho que vai trilhar. Eu poderia, para chegar ao fundo dessa sala, ter um caminho reto, livre para chegar lá. Ou poderia incomodar todos os senhores, passando de fila em fila, cadeira em cadeira, ia desacomodá-los, ia levar mais tempo, iria chegar lá, porque isso é parte da justiça divina, mas de uma forma mais dolorosa. Reto pelo amor, tortuoso pela dor. De quem é a decisão? A decisão é nossa. Só que
sabedor que nós somos espíritos imperfeitos, nós temos um conjunto de ferramentas que estão à nossa disposição, constituídas pelo plano superior para nos ajudar nesse processo. Uma delas é a prece. A prece faz com que nós possamos desvincular ou desfocar daquilo que nos é o problema, daquela situação conflituosa, daquilo que está nos tirando o sono, e estabelecemos uma conexão com o plano superior ou com alguém que de fato possa nos ajudar. Agora, orai e vigiai, vigiai e orai. O orar também não é algo mecânico. É algo que precisa ser sentido. É algo que nós, quando estivermos fazendo a prece, estamos com aquela intenção efetiva de nos conectar. Às vezes, involuntariamente, nos leva às lágrimas. Por quê? Porque nós estamos sentindo de fato aquilo. Porque nós estamos, de fato, buscando uma conexão que não é esta conexão pelos 5 sentidos do plano material. E, de fato, pedi, obtereis. Às vezes a gente não obtém exatamente da forma ou do jeito que quer, porque a forma e o jeito que a gente quer pode ter ainda um certo grau de imperfeição que, ao invés de nos ajudar, pode nos prejudicar mais. Portanto, quando nós falamos em prece, vamos lembrar um pouquinho Kardec. Kardec diz o seguinte: o que é a prece? É uma invocação pelo qual o homem faz um contato mental com o ser a quem se dirige. Um contato mental com o ser a quem se dirige. Vejam que este contato mental se estabelece pelo pensamento. E quando nós fazemos a prece, nós buscamos nos elevar e buscar a inspiração superior. Só que pelo nosso livre-arbítrio, se nós eventualmente fazemos um contato mental de um pensamento mais denso, de um pensamento mais impuro, de alguma coisa que seja perigosa, imperfeições, vícios, nós vamos nos conectar de alguma maneira também com estas entidades ou esses espíritos menos felizes. E isso, em alguma situação, ao invés de facilitar o nosso processo, potencializa a nossa dificuldade de buscar a nossa melhoria, de buscar a nossa evolução. Em todos os momentos, em todas as situações, a responsabilidade é nossa. E o autoconhecimento é o exercício para a gente buscar este processo de melhoria. A questão 125, literalmente diz o seguinte: o meu sentido da visão já não ajuda muito, então às vezes falta um pouco de braço aqui, mas vamos lá. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Vamos só procurar interpretar um pouquinho a questão. Quando ele diz assim, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós? Bom, ele já está dizendo quem é o agente do obstáculo. Não é o plano maior, não é a espiritualidade superior, os obstáculos estão em nós. E aí a explicação vem logo a seguir. Os maiores óbices psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Em resumo,
pelo que está aqui, nós sofremos porque queremos. Nós sofremos porque não construímos ou não buscamos uma melhor forma de nos conectar para buscar a nossa melhoria espiritual. Agora, este é um processo que não é simples. Este não é um processo que você faz assim e no outro dia virou um anjinho de candura. Não. Este é um processo que você vai construir de acordo com a sua vontade, de acordo com a possibilidade, o seu esforço, eventualmente o seu sofrimento para fazer esta aproximação. O que é certo é que nós só vamos, de fato, construir uma evolução duradoura, permanente, se ela for baseada no amor. Se ela for baseada na caridade. Aliás, a doutrina espírita não diz fora do espiritismo não há salvação. Nenhuma obra espírita, seja psicografada ou escrita, diz fora do espiritismo não há salvação. Agora, em muitas das obras nós vamos encontrar fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é algo que nos constitui e nos dá força para, entre nós, irmãos, buscarmos aquilo que é de melhor para nós e para os outros. Porque quando nós estamos buscando o que é de melhor para os outros, o verdadeiro e real beneficiário somos nós. A ciência explica isso. Você não precisa acreditar em nada de religiosidade ou da doutrina espírita, mas se conhecer um pouquinho de física, você vai buscar a compreensão de que uma força, uma energia, ela tem o maior impacto na sua origem. Quando ela é emitida, ela tem uma força maior do que quando chega ao seu destino. Nós somos energia, o nosso pensamento é emitido. Basta nós pensarmos um pouquinho para se dar conta, se esta energia emanada por nós é algo bom, que vai chegar ao nosso irmão, que vai se beneficiar, que vai receber esses bons pensamentos, ela está em nós, fazendo uma asepsia, fazendo um banho fluídico, energético, positivo em todo o nosso corpo. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, que se chama perispírito, que faz essa ligação entre os corpos, entre os dois planos. Assim, numa apertada síntese, não é só isso, mas enfim. Agora, pensemos no contrário senso. Imaginem quando nós ficamos ruminando, ficamos emitindo energias negativas para aquele nosso irmão, para aquele nosso chefe, para aquele nosso governante, ou seja lá para quem for. O cara nem precisa estar ali, ele vai sofrer esse impacto no plano espiritual. Mas aquilo pode fazer um buraco aqui. E se nós repetimos muitas vezes essa situação, nós vamos estabelecendo em nós um processo de prejuízo ao nosso corpo espiritual, que, dependendo da intensidade, acaba também prejudicando o nosso corpo físico. Somatizar sentimentos. Somatizar sentimentos nada mais é do que, em alguma medida, fazer este exercício de pensamento. Assim, meus amigos, o que de fato nós podemos entender é que nós não devemos ser os obstáculos à inspiração superior. Porque se nós abrimos essa porteira, lá estarão eles para nos amparar em toda medida e no sentido, na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. E mais do que isso, algumas coisas já estão consagradas. O primeiro trabalho da noite aqui, antes das preces e radiações, que nós já falamos um pouco, se chama Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nada mais é do que nós levarmos para a nossa casa, nós abrirmos a nossa casa a possibilidade de que a inspiração superior chegue até nós. E o que é pior, tem juros e dividendos, porque ela chega para nós, para os nossos vizinhos, para os cachorros, para todos aqueles que estão em volta ali. Por uma decisão nossa, pelo livre-arbítrio nosso,
apenas de que em algum momento durante a semana nós façamos uma oração, nós reunamos as pessoas, nós abrimos o Evangelho ao acaso, ou dito acaso, porque quando você abre o Evangelho, a sua mão espiritual já está sendo conduzida para se discutir, para ler, para refletir sobre o tema que mais a gente necessita. Se nós sabemos disso, ou se nós estamos buscando esse conhecimento, já é algo muito, muito bom para a nossa caminhada. E os senhores que estão aqui neste momento, estão aqui porque fizeram uso do seu livre-arbítrio. Portanto, estão trabalhando, se é que ainda tem, para minimizar esses obstáculos, para que o plano espiritual venha nos ajudar. Passamos um minutinho, vamos fazer a nossa prece. E assim, benfeitores espirituais, com o nosso sincero agradecimento por tudo que nos foi concedido neste momento, pelo banho de fluidos espirituais que recebemos ao longo dessa exposição doutrinária, por todas as inspirações que nos foram concedidas, que nos permitiram refletir e fazer-nos espíritos melhores na nossa caminhada em relação aos nossos irmãos. Luz e paz. Luz e paz. Que retornemos aos nossos lares com a certeza de que estamos saindo daqui muito, muito melhores do que quando aqui chegamos. Assim seja.